E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos começar o PET 4, do quarto bimestre de 2021, na semana 1, com o conceito de impulso e quantidade de movimento. Então, vamos começar com o conceito de impulso de uma força constante. Então, olha só, os impulsos mecânicos estão presentes em uma série de fenômenos do dia a dia, como nas situações em que há empurrões, puxões, impactos e até mesmo explosões. Então, olha aí, nessa figurinha nós temos um jogador de futebol que, por exemplo, impulsiona a bola no ato de um chute. O pé dele vai aplicar na bola uma força que vai agir durante um certo intervalo de tempo. Essa força, atuando na bola por um certo intervalo de tempo, determina um impulso. Quando se dá um tiro com uma arma de fogo qualquer também, por exemplo, o projétil é impulsionado pelos gases provenientes da detonação do explosivo. Esses gases vão agir muito rapidamente sobre o projétil, porém de forma intensa, determinando um impulso considerável que faz a bala sair da arma. Então, aí, considere o esquema a seguir em que uma força F constante age sobre uma partícula do instante de tempo t1 ao instante de tempo t2. Então, aí, nós temos no instante de tempo t1 uma força F aplicada aí nesse corpo, depois no instante t2 essa mesma força constante. Então, por definição, o impulso de uma força F no intervalo de tempo ΔT instante de tempo t2 menos o instante de tempo t1 é a grandeza vetorial I maiúsculo definida por. Então, impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. É aquilo que eu falei lá no iniciozinho da aula. Quando a gente aplica uma força, no caso pode ser constante ou não, em um corpo, em um determinado intervalo de tempo, a gente está exercendo um impulso nesse corpo, certo? Pode, como a gente viu, pode ser um empurrão, uma explosão e tudo mais. Então, aí, sendo ΔT um escalar positivo, o impulso I tem sempre a mesma orientação da força F, como a gente está representando aí. Olha aí eu tenho a força que está atuando no corpo é a força peso é vertical para baixo. Então, olha aí, à esquerda nós temos o impulso da força peso, que também vai ser vertical e para baixo. Já nessa outra figurinha aí, nós temos a aplicação de uma força F horizontal para a direita. Então, o meu impulso também vai ser horizontal e para a direita. Agora, qual é a unidade de medida do impulso? Então, aí, pela definição do impulso, impulso é força vezes intervalo de tempo. O que nós vamos ter? Então, a unidade de impulso vai ser a unidade de força vezes a unidade de intervalo de tempo. E como a gente já sabe, no sistema internacional SI de unidade, nós temos a unidade de impulso vai ser a unidade de força, que é o Newton, vezes a unidade de intervalo de tempo, que é o segundo. Ou seja, vai ser Newton segundo, né? Não é Newton por segundo, porque não é divisão. Como é uma multiplicação, Newton segundo. Beleza? Agora, e se a nossa força não for constante, for uma força variável? Como é que a gente usa o impulso de uma força variável? Então, olha aí, no caso de uma força variável, o impulso será determinado pela área do gráfico força vezes intervalo de tempo. Então, do movimento descrito aí pelo corpo. Nós temos aí 3 exemplos, né? Embora no primeiro a força seja constante, mas se ela não for constante, como no do meio, ou até mesmo nesse último aí em verde, como é que a gente faz para calcular o impulso? Então, a área das figuras formadas no gráfico vão corresponder ao impulso sofrido pelo corpo em intervalo de tempo considerado. Então, como vocês já perceberam aí ao longo desse ano, quando alguma coisa não é constante, a gente sempre calcula a área do gráfico. Isso serve também para o impulso. Então, quando o meu impulso, quando a minha força não é constante, eu tenho uma força variável, para eu calcular o impulso, eu calculo a área aí do gráfico força versus intervalo de tempo. Certinho? Agora vamos ao conceito, a um outro conceito, que é o conceito de quantidade de movimento. Então, olha aí, em diversos fenômenos físicos é necessário agrupar os conceitos de massa e de velocidade vetorial. Isso ocorre, por exemplo, nas colisões mecânicas e nas explosões. Nesses casos, torna-se conveniente a definição de quantidade de movimento, também conhecido como momento linear, que é uma das grandezas fundamentais da física. Além do impulso, nós temos a quantidade de movimento ou o momento linear. Então, vamos considerar uma partícula de massa m, que em certo instante tem uma velocidade vetorial igual a v. Então, por definição, como a gente define a quantidade de movimento?
A quantidade de movimento da partícula nesse instante é a grandeza vetorial Q expressa por. Então, Q, que é a minha quantidade de movimento, é igual à massa do corpo vezes a velocidade do corpo. Então, guarda aí, quantidade de movimento, Q é a massa do corpo vezes a velocidade do corpo. Olha aí nessa figurinha, onde a gente está admitindo que o carro e a moto se movimentam lado a lado com velocidades iguais. A velocidade do carro é igual à velocidade da moto. Agora, vamos supor que a massa do carro seja o triplo da velocidade da moto. Então, a gente vai ter para o carro uma quantidade de movimento de intensidade igual ao triplo a definida para a moto. Então é interessante aí ressaltar que quanto maior for a intensidade da quantidade de movimento de um corpo, maior vai ser o seu poder de impacto. Como a gente já sabe, vai ser muito mais difícil parar o carro do que conseguir parar a moto, certo? Agora, qual é a unidade da quantidade de movimento? Então a gente vai partir da definição da quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a unidade de quantidade de movimento vai ser unidade de massa vezes unidade de velocidade. Então, como a gente já sabe no Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade de massa é o quilograma e de velocidade é o metro por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento vai ser o quilograma metro por segundo. Certinho? Agora, nós aprendemos nessa videoaula os dois conceitos, o conceito de impulso e o conceito de quantidade de movimento. Então, qual é a relação que tem entre um e o outro? Qual é a relação que existe entre o impulso e a quantidade de movimento? Isso daí é conhecido como teorema do impulso. Então, vamos lá. Então, nós vamos partir aí da definição de impulso. A gente viu lá no comecinho da videoaula. Quem que é o impulso? Impulso é força vezes intervalo de tempo. Mas o que a gente já aprendeu também? A gente aprendeu pela segunda lei de Newton que força é massa vezes aceleração. Então, vou substituir no impulso F por massa vezes a aceleração. Então, vai ficar impulso é igual a massa vezes aceleração vezes ΔT. Vou substituir força por massa vezes aceleração. Mas a gente já viu também que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, no lugar da aceleração, eu vou escrever ΔV sobre ΔT. Então, vai ficar impulso é igual a m vezes ΔV sobre ΔT vezes ΔT. Olha, um ΔT multiplicando e um ΔT dividindo. O que eu posso fazer? Eu corto. Então, vou ficar com o meu impulso é m vezes ΔV, massa vezes variação da velocidade. Mas quem que é a minha variação da velocidade? É a velocidade final, V2, menos a inicial, V1. Então, se eu substituir, o que eu vou ter? mv2 menos mv1. Eu abri esse produto notável aí. mv2 menos mv1. Mas, quem que é meu mv2? Eu posso colocar que massa vezes velocidade final é igual a minha quantidade de movimento final, que é 2. E mv1 igual a minha quantidade de movimento inicial, que é 1. Então, o que eu vou ter? Meu impulso vai ser Q2 menos Q1, minha quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial, ou seja, ΔQ. O meu impulso é igual à minha variação da quantidade de movimento. Certo? Então, impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Em outras palavras, o impulso da força resultante, ou seja, o impulso total das forças sobre uma partícula, é igual à variação da sua quantidade de movimento. Então, o impulso total é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso total é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Isso significa que sempre que aplicamos um impulso a um corpo, ele vai sofrer uma variação na sua velocidade. Beleza? Então, vamos resolver agora aí o exemplo que está aí no PET. Então, olha aí, um carro de massa 1.000 kg, inicialmente com velocidade de 72 km por hora, colide com um obstáculo fixo na rua, parando imediatamente após a colisão. Letra A. Qual foi a variação da quantidade de movimento sofrida pelo carro nesta colisão? Então, muito bem, como a gente já sabe, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colher os dados do problema. Então, a primeira coisa que eu tenho, a velocidade inicial, 72 km por hora. Dividindo por 3,6 para colocar nas unidades do Sistema Internacional de Unidades, 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. E como esse veículo, esse carro, ele para após a colisão, então a velocidade final dele é 0 metro por segundo, 0. E a massa dele, 1.000 kg. Então, vamos calcular a variação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento vai ser massa vezes velocidade final,
menos massa vezes a velocidade inicial. Substituindo, ΔQ é igual a massa 1000 vezes a velocidade final, que é 0, menos massa 1000 vezes a velocidade inicial, que é 20. 1000 vezes 0, 0, menos 1000 vezes 20, 20.000. 0 menos 20.000 dá menos 20.000 newtons metro por segundo. Por que ficou negativo? Esse sinal negativo significa que o impulso que foi dado pelo obstáculo, né, na rua, indica que ele foi aplicado no sentido contrário de movimento do carro. Então, se o carro estava movimentando para frente, óbvio, então esse impulso foi dado no sentido contrário ao movimento do carro. E aí na letra B, suponha que o tempo de contato entre o carro e o obstáculo tenha sido de meio segundo. Então, qual foi o valor da força? Vamos considerar essa força constante que o obstáculo exerceu sobre o carro. Então, olha aí. Pelo teorema do impulso, a gente tem que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. I é igual a ΔQ. Mas o meu ΔQ, então se o meu impulso é igual à variação da quantidade de movimento, então a minha quantidade de movimento é igual ao meu impulso. Quem que é o impulso? Força vezes intervalo de tempo. Eu sei o quê? Que meu ΔQ vale 20.000. A minha força eu não sei e meu ΔT vale meio segundo. O meio está multiplicando, passa para lá dividindo. Força vai ser 20.000 dividido por meio, que dá 40.000 newtons. Aí eu só considerei o módulo, mas como a gente viu lá que a quantidade de movimento foi negativa, então a força atua no sentido contrário do movimento, ela foi negativa, de 40.000 newtons, né? Então a força exercida sobre o carro foi de 40.000 newtons. Isso equivale a 4.000 kg ou 4 toneladas força, né? Como está dizendo aí no PET. Ou seja, é um impacto bem considerável. Muito bem, encerramos aqui a nossa videoaula da semana 1. O conteúdo. Na quarta-feira sai a videoaula aí com a resolução das atividades. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola. E também tem essa mesma videoaula aí que eu fiz no ano passado, onde eu resolvo outros 2 exemplos diferentes aí do PET. Vou deixar ela aí para vocês verem, então se vocês quiserem conferir, vocês colocam lá no finalzinho e assistam a resolução dos exemplos. Então, pessoal, um forte abraço, até a próxima videoaula, valeu!